Lateras, Como é que tu estás, meu irmão? Está tudo bem? tudo em grande, amigo. Tudo em grande. Epá, E contigo? estás-me a ouvir Tu- bem? Eu estou a ouvir bem, e tu? Também, super tranquilo. Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te que se entretanto desaparecer para aqui uma terrorista qualquer, Eu estou na ah, mesma situação. pronto, Anda pá, aqui tudo numa correria. é normal. A minha esposa está ali a tentar segurar a criatura, pá, mas ela de vez em quando Não, solta-se, às tranquilo. vezes é difícil. Já esteve amarrado o dia todo e agora não vale a pena, tem que a soltar um bocadinho à noite, não é? É um bocado Tem que assim. ser, mas tranquilo. Eu estou na mesma situação. Os meus foram Não, agora lá para cima a dormir. pois é isso, pá. A minha esta hora também é normal, mas como sou eu que trato dessa situação e agora estamos aqui nesta fase. Tem que ser o Mas papá. pronto, olha, epá, antes de mais, agradecer-te por teres aceito o convite. Eu explico porquê. Agradecer-te o meu nome, em nome pessoal, porque já nos conhecemos há muitos anos, somos amigos já há muitos anos, e és um exemplo, e depois vamos falando, eu também te vou dando a minha opinião sobre várias coisas. E também agradecer-te em nome da Sports Embassy. O Um, prazer é meu. Sabes que o prazer é meu. Tenho todo o prazer em falar pá, contigo, relembrar os nossos velhos tempos. velhos Estamos à tempos, vontade. já estou cheio de cabelos brancos, antigamente era Mano, mesmo. e eu também já estão aqui, pá. Eles já andam aqui. Mas Não, é dos filhos. deixa-me Isto é dos só, filhos, mano. deixa-me só explicar-te o porquê de eu ter aceito também este convite da Sport Embassy para te fazer o convite a ti e fazer esta entrevista, ter esta conversa contigo. A Sport Embassy é um projeto que ajuda os atletas a prepararem-se ou a estarem preparados para pós-carreira, para aquela transição, ok? Uhum. E é uma questão também de normalmente uh, dar a perceber a esses atletas as competências que eles têm adquirindo e que vão adquirindo ao longo da sua carreira e que depois podem ser usadas numa outra área em que eles escolham, ou que há lá uma área que os escolha a eles, que a realidade também pode ser um bocadinho essa. E pronto, eles têm feito têm dado esta ajuda a diversos atletas, a mim também já me têm ajudado e muito. A mentora do projeto, a Inês, provavelmente andará por aí também com o Instagram, que é o Performance Lab. Ela também provavelmente poderá fazer aí algumas perguntas que também está curiosa de fazer. Mas pronto, agradecer-te só em nome pessoal, em nome da Sports Embassy, porque acho que é muito raro falarmos desta questão também da transição de carreira e falarmos com atletas de todo o tipo, de todas as áreas, de todas as modalidades, e não é todos os dias que se fala com um campeão europeu. Já lá vamos. Vamos a isso. Agora, a minha primeira pergunta para ti tem um bocadinho a ver com aquilo que eu acho que é a base, que é a família. Tu tens uma família, principalmente os homens que são craques, dois jogadores de futebol, três contigo, e jogadores à série. O teu irmão também é um craque, também é um excelente jogador e uma excelente pessoa. Um abraço para ele. Não sei se ele está por aí a ver. É capaz. E a minha primeira pergunta é um bocadinho é perguntar-te qual é que é a importância da família, até porque tu agora já és casado, tens filhos, qual é que é a importância e qual foi a importância da família nesta tua carreira, que ainda decorre, como é óbvio, mas qual foi o sentido, como é que eles muitas vezes também interviram? Acho que é um bocadinho por aí que começamos, é a nossa base, não é? É uma das coisas que nós temos que dar, se calhar, mais importância. Sem dúvida, sem dúvida. Têm sido fundamentais. Tive a sorte, como disseste e bem, de ter o meu pai, que foi jogador também de alto nível, fez 300 jogos, há cerca de 300 jogos na primeira divisão em Portugal, jogando no Penafiel, no Setúbal, no Belenenses, fez as camadas jovens no Sporting, como nós. Mas também a minha mãe também jogou futebol federado. Com certeza não sabias disso, mas a minha mãe também jogou futebol. Não E sabia. depois, e depois, claro, o meu irmão, que começou, que veio por arrasto, e como dizes e bem, somos uma família de futebolistas, em que nos apoiamos a todos, e fomos com certeza importantes ao longo destes anos. O que é que eu posso dizer? O meu pai, assim como a minha mãe, sempre me ajudaram muito, especialmente naqueles momentos mais difíceis, quando me aconteceu ser dispensado do Sporting, em que parece que tudo vai por água abaixo, que
não sabemos bem para onde nos virar. E o facto é que ter uma família que está por dentro também do desporto sempre serve de grande ajuda para voltar a ter o rumo certo. E ao longo destes anos tem sido, sem dúvida, aquele apoio sempre presente. A minha mulher e os meus filhos têm um sentido um pouco diferente, ou seja, é mais naquele sentido de chegar a casa e esquecer tudo. Vens de um jogo menos bom, chegas a casa, tens o teu filho à tua espera ou a tua filha que te dá um abraço e já passa tudo. Eu acho que já vês por uma perspectiva um pouco diferente e passa tudo um pouco por isso, pela perspectiva. Portanto, família, como dizes e bem, como todos sabemos, é fundamental no nosso percurso, no nosso trajeto, e eu tive a sorte de ter uma família que me apoiou sempre muito. Sim, eu ia também um bocadinho por aí. Assim, tu falavas de uma coisa que para mim é importante e ao longo da tua carreira eu conheci-te no Sporting, nós conhecemos no Sporting, nos Júniors, agora fala-se no sub-18, sub-19, não é? Antigamente era os Júniors, agora tem toda uma linguagem. Conhecemos aí, mas esta foi a tua segunda vez no Sporting. A realidade é que a tua carreira foi construída também muito por isto. Tu foste dispensado do Sporting, mas trabalhaste para conseguires voltar. Voltaste ao Sporting e depois foste construindo a tua carreira também com com muitos problemas, com muitas questões, com muitos passos atrás, em que depois conseguiste ter sempre a resiliência, conseguiste ter sempre a capacidade de te reinventares, de quereres mais, de conseguires lá chegar. Eu tive a oportunidade e quando fiz este convite não tinha visto muitas entrevistas tuas. Neste momento, se calhar nos últimos dias vi mais entrevistas tuas do que sei lá. Achei, olha, calhou, mas não podia deixar de falar contigo. Uma das coisas que eu te queria perguntar também tem a ver também aqui um bocadinho com o conselho que nós conseguimos e podemos dar aos jovens. Eu não tive uma carreira como a tua, infelizmente, não consegui, mas nem todos conseguimos ter. Mas a minha carreira foi construída também um bocadinho como a tua. Com certeza. Para jogar, por exemplo, na Primeira Liga, onde cheguei aos 30 anos, tu com 30 anos chegaste à seleção, foi diferente. A realidade é que eu tive sempre que ir ganhando e construindo. E tive os meus revés e tive os meus passos atrás. Mas o que é que tu consegues dizer, o que é que tu consegues dar aqui aos atletas mais novos? O que é que tu lhes consegues dizer para transmitir esta mensagem de que muitas das vezes o nosso percurso tem altos e baixos e se calhar mais baixos do que altos, não é? Como é que nós conseguimos dar aqui a volta? Como é que nós conseguimos trazer mais qualquer coisa para a nossa vida do que estas derrotas, não é? Estes passos que eu dizia. Em primeiro lugar, é não culpar os outros, não é? Fazer uma análise própria e ver onde é que podes melhorar. O que é que eu estou a fazer mal? Se eu não estou a jogar, ou se as coisas não estão a sair durante a época, ou se estás num momento menos bom, em vez de apontar o dedo ao treinador que não percebe nada, ou os colegas, ou não sei o quê, acho importante fazer uma análise própria, perceber exatamente os teus pontos fracos e, acima de tudo, os teus pontos fracos, saber onde é que tu és bom e, a partir daí, começares a trabalhar, a perceber o jogo, a melhorar. Não baixar a cabeça é sempre importante, não desistir é muito importante, ser resiliente, como disseste, e, acima de tudo, trabalhar inteligentemente mais que os outros. Hoje em dia, o desporto do futebol está para super atletas. Se olharmos para todas as ligas, para as equipas top, tu vês que todos os jogadores são super atletas. Portanto, eu acho importantíssimo hoje em dia tentar encontrar aquele 1% a mais e ser aquele 1% mais profissional todos os dias. Preparar-te da melhor maneira para seres o melhor que podes ser. O que é que eu posso dizer mais? O mundo não é feito de rosas, o mundo não é feito só de coisas boas.
o principal é saber reagir e aprender quando as coisas não nos correm tão bem. E é aí que temos que ser fortes e que temos que saber reagir. E a única maneira que eu sempre soube de reagir quando as coisas não me correram bem, ou quando eu tinha jogos e quando eu tenho jogos maus, é saber que, que eu tenho a oportunidade na semana a seguir de trabalhar e de tentar melhorar as coisas que eu fiz menos bem no último jogo ou nos últimos treinos. Essa é a única maneira que eu encontro de poder sair de uma situação menos boa, é trabalhar e tentar melhorar naquilo que eu fiz menos bem. Essa também é outra questão, que é, nós falamos muitas vezes dos vencedores e dos perdedores e da autocrítica, da capacidade que nós temos para fazer uma introspeção e, como tu disseste, a perceber aquilo que nós temos de bom, mas acima de tudo aquilo que temos de mau. Nesta altura da carreira, acho que tu compreendes perfeitamente, tu conheces-te como ninguém, como é óbvio. E não estou a falar aqui dos aspectos mais técnicos ou mais táticos, porque a experiência muitas das vezes também mascara e vai mascarando aquilo que nós temos de bom ou de mau dos aspectos mais técnicos e mais táticos. Tu consegues, como é que eu ia dizer, consegues perceber neste momento quais são os teus aspectos mais fracos ou menos bons nas outras capacidades? Falo nas capacidades mais psicológicas, falo em alguma, por exemplo, teimosia. Eu digo isto porquê? Porque neste momento a grande maioria dos teus colegas, dos atletas, veem-te como um exemplo. Tu és um exemplo, és um ídolo para muitos. Essa aqui é a realidade, é mesmo isso. Eu tenho atletas, principalmente os meus centrais, que gostam muito de ti e principalmente aquilo que mais gostam foi a capacidade que tiveste em chegar aqui, não é? E porque conhecem a tua história. E eu faço questão também de a contar, essa é a tua realidade. Tu consegues ver consegues dizer a ti próprio, ou consegues nos dizer, identificar quais são as tuas características em que tu sabes que tens que melhorar e que muitas das vezes não é fácil, mas consegues ir melhorando, não digo uma característica técnica, por exemplo, nós, quando somos jogadores de futebol, uma das coisas que se vai perdendo ao longo do tempo é velocidade. Ganha-se resistência e perde-se velocidade, isso é mais que sabido. Mas depois temos as outras características que nos ajudam. E falo em termos de futebol, a antecipação, a leitura do jogo, etc. E o resto? Por exemplo, a liderança. Foi algo que nasceu contigo? Foi algo que tu foste percebendo? É um aspecto positivo em ti? Foi um aspecto que tu melhoraste? Ou era um aspecto que era muito mau em ti e que tu foste construindo? Foi sem dúvida um aspecto em que fui aprendendo ao ver outros capitães que eu tive, neste caso, que jogaram comigo. E contra mim também, em certas situações. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Em Inglaterra, quando eu assinei pelo Southampton, tinha um guarda-redes que era capitão e ele falava muito. Estava sempre a falar. Durante o jogo, nos treinos, no balneário, estava sempre a falar. Epá, e eu só comecei a perceber o porquê quando eu tinha aí os meus 25, 26 anos. Comecei a perceber a importância que é a comunicação hoje em dia no futebol. Pequenos conselhos, pequenas dicas. Olha aí, tens homem. Baixa, sobe, marca, vira. São estas pequenas indicações que facilitam o jogo. E eu comecei a perceber que se eu começasse a fazer isso, se eu começasse a dar esse tipo de informações aos meus colegas na defesa, no meio campo, aos meus laterais, é óbvio que a equipa começa a melhorar. E hoje em dia as pessoas não dão... Não sei se... Eu não vejo muitos, é só isso que eu te quero dizer. Eu não vejo muitos jogadores a darem esse tipo de indicação. Não vejo os treinadores, talvez, a darem esse tipo de ênfase à importância da comunicação e de ter jogadores que comuniquem bem. Porque é fundamental.
é fundamental teres 2, 3 jogadores por equipa a comunicarem bem, a comunicarem forte, a darem indicações, todos em sintonia. Porque dentro de campo tens que ser um treinador. E é isso que eu, ao longo dos anos, tenho aprendido bastante. Ao aprender com colegas meus, ao ver, por exemplo, o John Terry, como ele comunicava dentro de campo, eu estava lá, eu estava do outro lado e eu conseguia ouvi-lo a orientar a defesa. E são estas coisas que tu vais aprendendo também com a tua experiência ao longo dos anos, ao longo dos jogos. Como tu dizes, e bem, é importantíssimo saber reconhecer as tuas fraquezas. No meu caso, eu nunca fui um jogador rápido. Portanto, como tu também disseste... Eras o chamado falso lento. Aquele falso lento, aquela passada larga, forte. Então eu tive que desenvolver outros aspectos do jogo. Como tu referiste, a leitura de jogo, a antecipação, ser agressivo, saber deixar sempre 1 ou 2 metros sem baixar a linha, mas saber meter-me numa posição em que eu possa sempre chegar na profundidade, não deixar os avançados meterem-se na profundidade, mas também que me possa antecipar. Ou seja, o futebol é este jogo do gato e do rato, neste caso com o avançado e com o defesa. Mas isso só se aprende com bons treinadores, com bons colegas de equipa que te ajudem, que sejam inteligentes, que gostem de ajudar, que gostem de passar informação. Só assim tu vais aprendendo estes pequenos truques, estas pequenas que são grandes informações e grandes coisas do futebol que nós temos que passar aos jovens, e é isso que eu gosto de fazer neste momento, é de passar esta informação, de dar esta informação aos mais jovens, porque quanto mais rápido nós percebemos isto, mais sucesso vais ter na tua carreira, com certeza. Olha, tu deste-me aqui uma abertura para te fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Quais são as diferenças principais que tu consegues perceber, consegues ver, por exemplo, da altura em que nós éramos jovens, não é? E que estávamos à procura de um sonho, e dos jovens de hoje que tu apanhas, e atenção que tu, quando falo dos jovens que tu apanhas hoje, já estás a falar de um nível altíssimo, não é? Mas quais são as diferenças? Claro que há aquelas muito básicas de que antigamente, quando tu entravas num balneário dos séniores, tu se calhar, histórias do teu pai existem muitas, tinhas de ter um respeito completamente diferente pelos mais velhos, tinhas que ter uma capacidade, uma humildade totalmente diferente do que tens agora. Claro que há essas assim, mas essa se calhar é a maior diferença. Mas o que é que tu achas? Quais são as maiores diferenças agora que tu notas nestes... Acho que vivemos numa sociedade completamente diferente. Acho que não é melhor nem pior, é diferente. É diferente, mano. Como tu referiste, antigamente havia um respeito. E eu lembro-me perfeitamente de ir à equipa do Sporting e sentir-me completamente inibido. Sentir-me estar ali ao pé de Pedro Barbosa, estar ali ao pé do João Pinto, do Jardel, sentia-me completamente, sentia um respeito, a mística, e hoje em dia, devido também à sociedade ter mudado e a ser uma cultura completamente diferente, os jovens hoje em dia já chegam lá e chegam à primeira equipa e já a maioria, não vou dizer todos, que há miúdos que chegam e são humildes e vêm para trabalhar e são respeitadores, mas a grande maioria já vem com um bocado com o peito cheio, que já são craques, que sabem tudo, acima de tudo. O que é triste é pensarem que já sabem tudo e que não têm nada para aprender. Mas é importante saber que quando passas para a primeira equipa, tu estás a começar a tua carreira, tu tens muito, muito para aprender. Eu ainda hoje aos 36 anos tenho várias coisas para aprender, estou sempre a aprender todos os dias, mesmo com alguns jovens também aprendo, mas o importante é passar à equipa principal sempre com uma mente de assimilar, tipo esponja. E hoje em dia acho que vivemos numa sociedade diferente, não tem nada a ver com a nossa época ou com os anos, as gerações anteriores.
tu consegues, ou quando tu passas os teus conselhos, e eu sei que tu o fazes porque tens essa é da tua essência, consegues perceber que eles também te ouvem, ou a grande maioria ouve os conselhos que, por exemplo, quando nós éramos jovens e os mais velhos falavam, nós ouvíamos Respeitavas, claro. religiosamente e com um respeito enorme. Tu consegues Ah, perceber mano, nunca, não chegaste a levar cestos do tudo. João Pinto e do Barbosa, limpar as botas? Infelizmente deles não, porque nunca lá estive, mas de outros sim, Fogo, mano. destes, botas e etc. E etc. Mas tu dás valor a estas coisas. Estas coisas nós damos valor. Eu acho que é importante. É importante saber respeitar e dar valor a esses jogadores. Acho que era algo que devia Eu de tenho uma continuar. história, eu tenho uma história muito engraçada de um atual jogador de futebol, num nível muito, muito bom. Eu até posso contar, até posso dizer o nome dele, porque acho que ele não se vai importar. O, o Tiago Silva, que jogou comigo em Belém, e eu aí já era capitão, e ele a primeira vez que vem treinar connosco, chegou ao balneário e perguntou-me, Senhor Duarte, onde é que eu me sento? E eu fiquei assim a olhar para ele e disse assim, Senhor Duarte, pá, desculpa lá, não me trates mais por senhor. E eu, pá, não, é respeito e desculpa e tal, e não sei o quê. Coincidências ou não, é um jogador que é um craque, é um miúdo com uma qualidade impressionante, e que está em Inglaterra, está na Championship, e pá, que conseguiu com isto tudo, com esta humildade e com esta capacidade. Enquanto muitos outros, e nós temos temos muitos jogadores, muitos atletas que passaram por nós em variedíssimos clubes, tu mesmo, quando jogaste em Portugal, quando jogaste no Penafiel, em Setúbal, em Paços, em Estrela, muitos outros que se calhar que chegavam lá e que não tinham esta capacidade, não é? De serem humildes, de se colocarem na Duarte, eu acho que posição deles e que depois acabaram por não conseguir. Muitas das vezes é isso, não é? é muito importante seres humilde. Sim, claro. É uma boa qualidade, é uma grande qualidade ser humilde. Mas saberes ouvir e quereres aprender no futebol ou na vida é uma grande qualidade. E tu, com 20 anos, 19 anos, 18 anos, nós não sabemos, não sabes muito, não sabes. E eu aprecio quando um miúdo chega à equipa principal e quando tu lhe dás uma palavra, ele olha para ti, não é? E tu vês, sentes que ele está atento e está a assimilar, isso dá-me prazer. Agora, eu tenho vários exemplos, inclusive na minha equipa, do Lille, em que tu falas para um ou outro miúdo, eles não olham para ti sequer, e é como se já soubessem tudo. Não precisa, olham assim para ti de lado, estás a ver? E a mim faz-me um pouco confusão. Mas daqui a uns anos vamos ver onde é que eles estão também, não é? Aí é que é a diferença. Agora, eu, na minha altura, se tivesse um Beto, se tivesse um André Cruz a dizer-me alguma coisa, eu até se calhar escrevia no jornal ou no diário. É Essa é, preciso saber aprender e essa é, querer essa, aprender. essa é a realidade, não é? É um bocadinho por aí. Tu notas, ainda sobre este assunto, e para terminarmos aqui, este assunto, tu notas ou notaste muita diferença, por exemplo, daquilo que são os miúdos que sobem e que subiram à equipa sénior ou que vão treinar contigo agora no Lille, ou, por exemplo, quando foi em Inglaterra, tu notas alguma diferença, principalmente cultural, não é? Porque acho que. Noto, sem dúvida. E como é que se difere, como é que faz a diferença entre eles? Quais são as principais diferenças quando, por exemplo, eles vêm pela primeira vez à equipa? Em Inglaterra, senti que os miúdos, quando subiam à primeira equipa e vinham treinar connosco, sentiam um respeito enorme. Inclusive, todos os miúdos tinham designados
jogadores da primeira equipa em que eles tinham que limpar as botas dos jogadores da primeira equipa. Isso não quer dizer nada, mas são pequenas coisas que talvez ajudem no processo. E quando eles vinham à primeira equipa, eu sentia que eles vinham com vontade de mostrar, com vontade de aprender e que queriam estar ali para aprender e para mostrar que realmente tinham capacidade para treinar connosco. Em relação, hoje em dia, em França, talvez devido um pouco à diferente cultura, vejo, não digo todos, como é óbvio, não podemos generalizar, mas há um ou outro miúdo que chega e tem uma atitude que deixa a desejar. Ou seja, vêm com a atitude que já são craques, que já ganharam tudo, que não têm nada que aprender. E quando vens com essa atitude, começas a alienar logo os outros jogadores. E isso não te beneficia em nada. Pelo contrário. Portanto, é importante aos jovens, quando têm estas oportunidades, não sei se eles fazem inconsciente ou conscientemente, atenção, não sei, pode ser do feitio deles, eles serem pessoas confiantes, mas tu podes ser confiante e na mesma quereres seres respeitador e quereres ouvir e quereres sempre ser melhor. Agora, a verdade é que noto um pouco a diferença em termos culturais do jogador francês para o jogador inglês, sem dúvida. Certo. Deixa-me perguntar-te aqui uma curiosidade minha. Neste momento és um ídolo de muitos, como disse há pouco. Tu também tens ídolos. Tinhas alguém quem olhasses e dizias quero ser como ele, ou pelo contrário, gostavas sim muito de alguém pelo jogador, pela pessoa que era, e dizias gostava de chegar àquele patamar. Não ser igual, mas de chegar àquele patamar. Mais pela segunda. Nunca tive um póster na parede, nunca tive que quero ser como ele. Admirei muito o Maldini, admirei muito o Nesta, e depois passei a admirar. Tu também partilhaste o balneário com ele e vias, acho que partilhaste o balneário com ele e vias a capacidade de trabalho e a vontade dele ser o melhor. Quando vi o Cristiano a aparecer e depois quando o encontrei na seleção outra vez e vi o percurso dele, como é óbvio pela televisão, que ele fez em Inglaterra e depois em Espanha, mas quando me encontrei outra vez com ele na seleção, é óbvio que admiro, porque eu vi com os meus próprios olhos o que ele trabalhou para alcançar o que ele alcançou. Por isso, são pessoas que eu admiro bastante por diferentes razões, mas foram esses basicamente. E claro, também adorei o Figo, adorava ver o Figo, mas não sendo da minha posição, mesmo o próprio Rui Costa, jogador que eu admirava bastante, João Pinto, Sapinto, Coração de Leão. E... Todos eles por características diferentes, não é? Exato, falas, por exemplo, exato. O Rui Costa tinha a ver um bocadinho, se calhar, número 10, com a postura, flair, criatividade, aquela classe, os meias para baixo, 10 nas costas. O Figo mais pela diferença, o Figo por ser Coração de Leão, para um. não é? Exatamente. E eu sempre admirei esses jogadores. Nunca tive um ídolo, como disse, um póster na parede, mas sempre fui admirando os melhores, claro, como todos nós. A minha realidade é também um pouco como a tua. Se houve algum jogador de quem eu gostei sempre muito, não pelo jogador que era, mas pela postura que tinha em tudo aquilo que ele era, não é? Dentro e fora do campo. Era o Zanetti, não é? Lhe chamam ele capitão. Exato. E era por ali, quer dizer, não top, jogador top. Ele, porque tem as minhas características, ele tinha as dele e eu seguia. O meu exemplo era. Mano, tens as pernas iguais a ele, até, mano. Tens umas pernocas iguais a ele. Grandes mocas, mano. Não aquilo que ele fazia, em termos de arqueadas e só não tinha a capacidade que ele tinha.
fora do futebol. Agora já estás aqui outra vez, Sim, já estás a estou a ouvir? ouvir, sim. Ok. Fora do futebol. E fora do futebol, outro desporto, gostas? Mano, adoro NBA. Ah. Adoro a NBA, adoro a Fórmula 1. São os meus 2 esportes favoritos a seguir ao futebol. Quase em igualdade com o futebol, posso dizer. Jogador preferido? Jogador preferido da NBA, sem dúvida, LeBron James. Monstro. Muito também pela forma eu a ver por fora e seguindo ele pelas redes sociais e tal, e vendo vídeos no YouTube, vejo a capacidade de trabalho que ele tem e o sacrifício que ele faz para ser o melhor, para continuar a ser o melhor. Ele hoje em dia tem 34 ou 35 anos e continua a ser o melhor. E isso eu admiro bastante, a capacidade de trabalho que ele tem, a capacidade de querer sempre mais e melhor e de provar toda a gente errada. Depois na Fórmula 1 gosto do desporto, gosto de carros. Pilotos favoritos, Ayrton Senna. Há malta se calhar que nunca ouvi correr, mas eu ainda vi o Ayrton Senna. E hoje em dia gostava do Fernando Alonso, gosto do Lewis Hamilton. É um desporto que eu adoro bastante. Gosto de ir às corridas, já tive a oportunidade de ir a 1 ou 2 corridas. É um ambiente fantástico. Acho que se alguém tivesse a oportunidade de assistir a um grande prémio, espetacular. Uma experiência espetacular. Uma das perguntas que eu te queria fazer, e eu virei aqui um bocadinho o assunto, mas agora vou voltar ao assunto porque tu falaste nele, e é inevitável estarmos a falar sobre o futebol e não falarmos do Cristiano. Nós partilhámos o balneário com ele, eu lembro-me dele ser um miúdo, nós no Sporting estarmos a treinar em Sarilhos e já estarmos dentro do autocarro e ele ainda a bater livres, não é? E todos os nomes possíveis e imaginários eram atirados pelas janelas do autocarro para aquele miúdo que estava ali connosco se despachar porque tínhamos que ir embora. E tu falaste um bocadinho, não é? Todo o seu percurso, toda a sua... os feitos que ele fez, não é? Que ele conquistou. Tu notaste muita diferença nele, naquilo que ele era naquela altura. E quando sem eu falo dúvida. da diferença, não tem a ver na diferença da qualidade de jogo, tem a ver na diferença humana. Aquilo que ele era naquela altura e aquilo que ele é agora, como melhor jogador do mundo, opinião pessoal, para mim, e capitão. Porque a realidade é que nós conhecemos o Cristiano menino, não é? Irreverente. Respeitador. Mas respeitador, revoltado porque estava a perder e levava umas porradas, a gente virava ao contrário, era coisas top. E agora ele é este monstro, não é? Do desporto, é este exemplo, é o capitão, é a bandeira de Portugal, não é? É a bandeira de Portugal. Sem dúvida. Notaste alguma diferença? Achaste que... A realidade é que isso se calhar também foi bom para ti na tua recepção à seleção, não é? Quando chegaste à seleção. Porque aí conseguiste estar de uma forma muito mais tranquila, imagino. Sim, já conhecia, como é óbvio, vários jogadores, já conhecia o Cris, o líder, e encontrei um ser humano fantástico, encontrei uma pessoa divertida, encontrei um grande profissional, humilde. O que é que se pode dizer mais? Acho que está à vista de todos os resultados que ele conseguiu e que continua a conseguir. Portanto, uma pessoa incrível, um profissional dedicado que merece tudo o que já conquistou até hoje. Simples. Deixa-me voltar aqui um bocadinho a ti, um bocadinho à tua carreira. Tu tens a belíssima história com o senhor engenheiro, que eu acho que tem que ser sempre contada, porque é fantástica e isto é um bocadinho daquilo que é o futebol, que hoje é verdade, amanhã é mentira, e hoje para este contexto podes não servir, amanhã num contexto diferente pode ser o jogador certo na altura certa. Sem dúvida. Antes de contares um bocadinho essa história do engenheiro Fernando Santos, eu queria que fizesse aqui um bocadinho, se calhar uma retrospectiva à tua carreira.
Tu começaste em Penafiel, não é? Na tua Sim, zona. terra natal. Para o Sporting, terra natal, vieste para o Sporting, foste pensado. Vim para o Sporting. Fui dispensado aos 13 anos. E depois voltei aos 16. Depois fiz, se não me engano, 1 ano de júnior ou 2 anos de júnior. E depois 2 anos de equipa B. 2 anos de equipa B do Sporting. E depois foi quando o Fernando Santos e o Sporting me dispensaram de novo. Fui para o Salgueiros. Salgueiros, passado 2 meses, fechou as portas. Acabou. O que é que tu sentiste? E era aí onde eu queria chegar, porque a história do Fernando Santos para mim é fantástica, mas eu acho que estas lições de vida que nós levamos com estes impactos, como é que tu 2 meses depois de estás a jogar num clube como o Salgueiros, um histórico, e tudo acaba de um momento para o outro? Vou-te dizer, tive a sorte. Não é? No meio disto tudo, tive a sorte da pessoa que apostou em mim quando eu estava a ver a vida andar para trás. É verdade. O Mr. Norton Matos, que era o treinador do Salgueiros, levou-me para Salgueiros. E assim que o clube acabou, ele ligou ao Diamantino Pereira, que era o treinador do Felgueiras, e disse: olha, deves levar o Moreto, o José Fonte e o Luís Miguel, na altura, que era o defesa direito. Levem esses 3 jogadores, vais ficar bem servido. E o Diamantino assinou os 3. Depois fizemos uma época fantástica em Felgueiras. 6 meses sem receber, diga-se de passagem. E no fim dessa época, o Mr. Norton Matos assinou pelo Setúbal e levou-me para Setúbal. Portanto, eu devo muito ao Mr. Norton Matos. No meu início de carreira, devo-me bastante a ele. Tive uma pessoa que apostou em mim, não me deixou cair. E podemos voltar à família. Neste caso, foi importantíssimo ter o meu pai, ter a minha mãe e ter também o meu irmão, todos os dias a darem-me o apoio necessário e a força para continuar sendo aquilo que eu queria fazer para a minha carreira e para a minha vida. Eles foram fundamentais nesse sentido. Eu lembro-me que em Felgueiras a minha avó chegou a pagar-me gasolina para eu ir treinar. Mano, eu recebia 1000 euros. Quando recebia era 1000 euros. Ou seja, a minha avó pagava uma gasolina, dava-me de comer e eu dormia em casa da minha avó, vivia com a minha avó em Penafiel. E passei muitos meses assim. Daí a importância da nossa família e devermos muito, e eu devo muito à minha família. Portanto, nestas pequenas coisas nós vamos aprendendo. Era jovem, mas preparou-me para o futuro, sem dúvida. Sim, era isso. Fazendo aqui uma pausa nessa questão, era um bocadinho falar disso também, porque esta é uma realidade comum em Portugal. Agora está um bocadinho mascarada, mas a realidade é esta. Há ordenados em atrasos, há problemas nos clubes, há variedíssimas questões e há jogadores com um sonho. Eu próprio tive 6 meses de ordenado em atraso também no meu primeiro ano de sénior. Eu tive no Belenenses, e a realidade é esta. Eu tive no Belenenses 4 meses de ordenado em atraso. Era no Belenenses. Na altura dos primeiros, num dos primeiros anos em que eu entrei. E foi estas dificuldades todas. Agora, o que é que isso te fez crescer? Como é que isso te ajudou no futuro? E como tu disseste, tu tiveste, sim senhor, muita ajuda externa, neste caso foi família. Tiveste um treinador que apostou em ti, mas porque viu qualidades e porque viu que realmente tu eras uma mais-valia, porque senão não teria ajudado, como é óbvio. Mas como é que nós pensamos numa situação destas? Mano, com 6 meses de jornada em atraso, o que é que tu pensas? Não é? Acho que é importante teres claramente definido o teu objetivo. O que é que tu queres realmente para a tua carreira? Qual é o teu sonho? Qual é a tua paixão? O que é que tu queres mesmo ser? Queres ser um jogador de alto nível? Ou queres ser um jogador que vai andar sempre
nas divisões inferiores. Opa, tens que definir claramente o que é que tu queres para ti. E trabalhar para isso. Mais que os outros, neste caso. Ou seja, eu acredito muito que na vida e no futebol, se tu meteres o esforço, se tu meteres tudo o que tu tens em prol e na busca do teu objetivo, tudo é possível, mano. Tudo é possível. É preciso é quereres o suficiente. E eu sempre tive na minha cabeça, sempre tive como meu objetivo jogar na Premier League. Nem era na primeira divisão, era a Premier League. Eu lembro-me desde pequeno, eu queria ver os jogos da Premier League. Adorava ver a Premier League. E eu sempre tive na minha cabeça que um dia hei de lá chegar. Um dia hei de lá chegar. E sempre trabalhei para nesse sentido. Ou seja, tentar melhorar todos os dias, tentar melhorar todos os anos, ser um pouco melhor. E sempre com o objetivo claro de jogar na Premier League. Mas até aí não foi fácil, porque na realidade tu depois estás em Setúbal, 5 continuas, meses sem receber. já tinhas 6, mais 5, Salgueiros, 0. 0, nada. Depois Estrela da Amadora, mais 1,5. Mas pronto. Serviu tudo como aprendizagem, serviu tudo como... Era a nossa realidade em Portugal e como tu dizes, ainda hoje ainda há problemas, infelizmente. Temos que pensar seriamente em como podemos melhorar esta situação do futebol português. Espero que consigamos talvez ver o exemplo da Liga Inglesa em como é raro ver uma equipa a falhar ordenados, é raríssimo. Isso acontece, essa equipa, se atrasar 15 dias, os jogadores podem meter a carta de rescisão e o clube fica automaticamente com menos 15 pontos e habilita-se logo de imediato a descer de divisão. E entra logo em administração, a administration é como se chama lá. O futebol inglês é um exemplo em muitas coisas. Eu Mas gostava até aí, que... a realidade é que estavas no Benfica, depois, aliás, foste emprestado, não é? No Sim, do Benfica, Setúbal. Assinei pelo Benfica. Em 6 foste meses emprestado. assinei pelo Benfica. Cheguei ao Benfica. Fui logo emprestado ao Passos Ferreira, porque na altura o Ronald Koeman tinha os 4 centrais que ele queria, na altura. Então fui emprestado ao Passos Ferreira, onde tive com o Zé Mota. Fiz 6 meses em Passos Ferreira. Depois regressei, fui fazer a pré-época. O Ronald Koeman foi despedido e entrou o Fernando Santos. E aí tens a segunda história com o Fernando E aí Santos. tem a segunda vez que o Mister me chamou ao escritório e disse: olha Zé, pá, gosto de ti como jogador, mas tens que ir rodar, tens que ir jogar, tens que ir fazer pela vida, que eu tenho aqui centrais que eu acho que neste momento são melhores do que tu. E eu fiz-me à vida, respeitei a decisão do Mister. Não quer dizer que não achasse que eu tivesse qualidade ou que não tivesse capacidade para o fazer, que eu sempre tive essa confiança. Fui para a Estrela da Amadora. Lembro-me perfeitamente, fiz uma época muito boa com o Daniel Amoreirinho à central. Éramos os dois, se não me engano, emprestados pelo Benfica. Ficámos em 8º lugar nesse ano, fomos a dupla mais jovem e fizemos uma grande época. E no fim desse ano, quando tinha a esperança máxima de fazer parte do plantel e de uma vez por todas me afirmar num grande clube como o Benfica, foi-me dito que não contava e eu a partir daí eu disse não, tenho que desvincular, tenho que ir tentar a minha sorte no outro lado qualquer. E tive a sorte de, no meio de tanto azar que eu também tive na carreira, não ter sido de ordenados em atraso, etc. Também tive a sorte, em momentos cruciais, de ter boas oportunidades. Ou seja, apareceu uma oportunidade de ir para o Crystal Palace. Sendo uma equipa da segunda divisão inglesa, foi difícil para mim. Foi um pouco difícil, porque eu já era jogador da Primeira Liga e tal, tinha 55 ou 60 jogos na Primeira Liga portuguesa, já me sentia um jogador da Primeira Liga, então ir para a segunda Liga inglesa custou-me um pouco. Mas foi a melhor decisão que eu tomei até hoje.
não só também porque ia para junto do meu irmão que jogava no Arsenal na altura, e podia estar com ele. Ele tinha 15 ou 16 anos, era um miúdo, precisava da minha ajuda. O Crystal Palace é de Londres também, como o Arsenal. Então eu matava dois coelhos de uma cajadada. Podia-me lançar na Liga Inglesa, como podia estar junto do meu irmão, que nós somos muito, muito juntos, somos muito pegados. E então tomei essa decisão de ir para a segunda Liga Inglesa e, como eu te disse, foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Mas a realidade é que as coisas no Crystal Palace acabaram por correr bem por um lado, porque chegaste, tiveste uma adaptação e na altura eu lembro-me de termos falado até, e a adaptação foi difícil, porque era completamente Sim, muito diferente. difícil. Mas jogaste e adaptaste e tiveste que Tive um moldar. treinador, Tiveste que tive moldar. um treinador que tu nem sonhas. Uma relação de amor-ódio, um treinador verdadeiramente tradicional, treinador à antiga. Não me deixava utilizar botas brancas, não me deixava utilizar. Eu tinha o cabelo grande, não me deixava meter o cabelo grande, nem fitas na cabeça, nem luvas para o treino, nem calças para o treino, nada. Central comigo, não pode. Quer jogar? Não podes ter o cabelo grande, Tom de alumínio de 15 centímetros e no mínimo. Tinha que ser incrível, mano. Mas bota aprendi toda muito. preta, ar de Tudo, pau, mano. reino do nariz. Não é? Jogavas sempre. Se fosses assim, eras titular indiscutível. Mas depois eu também já te ouvi dizer que o Crystal Palace também entrou em administration. Exatamente. Não, é isso que era essa a história que eu te queria contar. Cheguei lá, emprestado, o primeiro ano, com o Peter Taylor, que era na altura o treinador que me contratou. O Peter Taylor, passado um mês e meio, é despedido. E eu, durante esse mês e meio, não joguei. A única vez que joguei foi 30 minutos a médio centro. Imagina. A médio centro. A distribuir jogo. Ou a destruir. Ai, meu Deus. Ele foi despedido, o Peter Taylor, e entra o Neil Warnock. Um treinador que me marcou bastante, no sentido de que me fez aprender verdadeiramente o que era o verdadeiro jogo inglês, ou seja, 4-4-2 puro. Eu fui para o Championship há 13 anos atrás, mano. Há 13 anos atrás o Championship em Inglaterra era 4-4-2 puro, mano. Era bola na frente, duelo aéreo com o avançado e segundas bolas. Os médios era só a vê-los passar. Ténis. O meu treinador dizia, o Warnock dizia-me assim: olha Zé, mete a bola no avançado, o mais longe que puderes aqui da defesa. Eles depois que façam o trabalho deles. Nós tínhamos dois avançados, Chef Kikuchi e James Scowcroft. Os dois eram mais de 100 quilos, 1,90 m e tal de altura. E eu jogava contra avançados iguais, Dili Adebola, Diane Dublin, mano, só monstros. E eu cheguei ao futebol inglês com, na altura, se eu não me engano, 78 quilos. 1,91 m, 78 quilos. Eras um peso pluma. Habituado à Liga Portuguesa, toca, não sei o quê, pouco contacto físico, pouca agressividade, é verdade. E daí tu tocares naquela situação de saberes as tuas fraquezas, saberes os pontos que tens que melhorar. E foi aí que me fez o clique, quando eu chego à Championship e vejo a intensidade, o músculo necessário para se jogar nessa liga. Imediatamente eu comecei a pensar: tenho que ir para o ginásio, tenho que fazer um programa, tenho que ir para o ginásio, tenho que meter 3, 4, 5 quilos para poder começar a ir ao duelo e ganhar duelos, que eu não ganhava um duelo quando cheguei. É verdade. Não consegui ganhar uma bola de cabeça. Não fisicamente, era mais a inteligência de ganhar uma bola. Como ganhar uma bola de cabeça a estes monstros? Porque não é na força que vais ganhar contra estes cavalos. Estás a falar com um anão, não é? 1,73. Exato, tu sabes. Temos Pode. que encontrar outras maneiras e estudar como ganhar mais duelos. E foi isso que eu fiz. Comecei a ir para o ginásio, pedi um programa ao meu preparador físico, comecei a inchar, ganhei peso, comecei a ser a opção. O Mr. Warnock começou-me a dar oportunidades e a partir do momento que me deu uma oportunidade de titular, eu consegui agarrar, meti na cabeça que tinha que ser mais agressivo, tinha que dar porrada, ainda mais, que tu lembras-te que eu já no Sporting gostava de dar umas frutas, mas nada como em Inglaterra. Só E foi bola. isso.
e foi isso que me fez ir crescendo. Eu fui-me adaptando às ligas, fui-me adaptando aos treinadores, mas como disseste, e voltando atrás, o clube, passado 2 anos e meio, entrou em administration, que quer dizer que deixou de ter dinheiro, e tinham que vender jogadores. E na altura venderam o Victor Moses para o Wigan, e a mim pediram para ir para o Southampton. Ou seja, disseram que eu tinha que ir para a terceira divisão, que o Southampton estava na terceira divisão na altura. E eu, com 92 jogos feitos no Championship e com os olhos postos na Premier League, com o empresário, alguns empresários a dizerem-me que tinha a oportunidade, podia haver a possibilidade de ir para a Premier League, virem-me falar e virem-me pedir para assinar por um clube da League One, pá, custou-me. E foi uma decisão dificílima. A realidade foi que ia ganhar 3 vezes mais do que o que ganhava no Championship. Nesse sentido, não me queixei, não me posso queixar. Fui ganhar 3 vezes mais do que o que ganhava no Crystal Palace. Era dos mais mal pagos do Crystal Palace, mas na altura para mim era top, recebia todos os meses. Para mim estava tudo ótimo. Depois de tanto tempo sem receber, para mim estava top. Andava de Renault Clio, tranquilo. Os meus colegas de Bentley, os meus colegas grandes carros, grandes casas, e eu tranquilo, Clio, feliz da vida, no meu apartamentozinho ali em West Wickham. Bons tempos, mano. E pediram-me para ir para um clube da terceira divisão. E esse foi um momento-chave da minha carreira, como as pessoas sabem, como tu sabes, mano, foi um momento-chave da minha carreira, foi quando eu decidi em dar um passo atrás para dar 2 ou 3 à frente. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da altura do Southampton, o Nicola Cortese, um grande presidente, um grande líder, e na altura o treinador era o Alan Pardew. Fui ter uma reunião com eles e percebi que podia ser uma oportunidade única na minha carreira. A partir do momento que eu falei com ele e com o treinador e comecei a ver os jogadores que eles assinaram, Ricky Lambert, Morgan Schneiderlin, já tinham Adam Lallana, depois apareceu o Alex Oxlade-Chamberlain, e eu comecei a ver a equipe e eu disse, ok, isto vai ser um projeto rápido, vai ser rápido. É um projeto. Exato, viu. Epá, e depois tu vais fazer a tua análise, a tua pesquisa, vês Southampton num histórico da Premier League, um clube que esteve sempre na primeira divisão. Matt Le Tissier, eu gostava muito do Matt Le Tissier quando via os jogos na TV. O estádio 30 e tal mil pessoas. E eu disse, bem, vamos a isto. E foi a decisão mais correta que eu tomei até hoje. Foi de assinar pelo Southampton, onde fui muito feliz. Sim, daí até à Premier League foi quase um pulinho. Foi, foi 2 anos e meio. 2 anos e meio, sim. Difícil, não conseguimos subir logo. Quando eu assinei em janeiro de 2009 ou 2010, o clube nessa época tinha começado com menos 15 pontos, porque também tinha entrado em administração no ano anterior. E o novo dono comprou o clube, e quando eu entrei em janeiro eles estavam a recuperar e nós terminamos o campeonato em 7º lugar. O 6º dava acesso ao play-off para subir. Ficámos a 2 pontos. Foi uma pena, nos últimos 2 jogos perdemos ali uns pontos. Senão poderíamos ter subido logo, inclusive. Sorry, love, sorry. A mulher estava-se a queixar. Estava a falar muito alto. Estou-me a chitar. A minha ainda não, mas acho que ela anda por aqui. Tem que falar mais baixo. Como eu estava a te dizer, não conseguimos subir logo nesse ano. Foi uma pena. Mas ganhámos a St. Johnstone Paint Trophy, que era uma taça, que ainda hoje existe em Inglaterra, que é da League 2 e League 1. Todos os clubes da League 2 e da League 1 competem entre si e depois vão disputar a final em Wembley. E nós fomos a Wembley e ganhámos 4-1 contra o Rochester, acho eu. Primeiro jogo no mítico estádio. No mítico Wembley, com 80 mil pessoas, ambiente espetacular. E
E assim foi, mano. Ganhamos esse troféu. No ano a seguir subimos logo automaticamente. Uma época fantástica, muito fácil para nós. Tínhamos uma equipa monstruosa, como eu já te disse. Tínhamos o Ricky Lambert, Lallana, Chamberlain, Schneiderlin, E tinha o melhor Luke central, Shaw, e tinha o Luke Shaw melhor que depois central da apareceu. Liga, não é? O melhor central da Liga. Aquele que foi considerado o melhor central da Liga, o José Fonte. Nesse ano estive na equipa do ano, sim senhor. Enganei-me se fiz 7 golos. A época mais matadora que eu tive. Fiz 7 golitos. Estava on fire, esse ano estava on fire. Tudo o que batia, entrava. Batia no joelho, entrava. Batia na canela, entrava. Gol, E gol, gol, gol. subimos logo à Championship. Depois na Championship, mais competitivo outra vez. A Championship é um campeonato que as pessoas não sabem, mas é um dos melhores campeonatos que tu podes jogar. A competitividade é inacreditável. Em 24 equipas, 15 podem subir facilmente. 15. Há um nível muito equilibrado. E nós, nesse ano, adicionámos ali mais 1 ou 2 bons jogadores e conseguimos subir à frente do West Ham, se não me engano. Acho que subiu o Reading e o West Ham teve que ir aos playoffs. O West Ham subiu nos playoffs. E o West Ham era um dos maiores clubes históricos em Inglaterra, e nós conseguimos subir à frente do West Ham. A partir daí, finalmente na Premier League, aos 28 anos, 27, 28. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Falta 1 minuto e 50 para terminar 1 hora. Eu tenho aqui ainda uma série de perguntas para te fazer, mas tenho que terminar esta chamada, se não te importares, e voltamos só para falarmos mais um bocadinho. E já te convido outra vez para entrares aqui no direto, porque senão 1 minuto não dá para sequer falarmos sobre mais uma coisa que estava de perguntar. Está bem? Ok, mano. Até já. Já te volto a convidar. Até já. Um abraço. Até já.